Alô! Vamos então dar continuidade ao nosso papo sobre as perdas. Nós vimos as 5 fases que a Elizabeth lançou no livro dela, e estamos seguindo essa ideia. Mas, se o processo não encerra, aí teremos o luto patológico, como nós vimos, precisando de uma terapia para reorganizar os sentimentos, para se reorganizar emocionalmente. E, se não encerra de uma forma adequada, corre o risco de repetir, corre o risco de estagnar, né? Regredir a fases anteriores. Então, é necessário a gente recorrer mesmo à ajuda quando está difícil de passar pelo luto e aceitar, chegarmos na fase da aceitação. Mas eu falei no início que era necessário a gente ter a dor. O que é necessário ter dor? É necessário ter dor? A dor vem para que a gente experimente a sensação, né? Como nós realmente enfrentamos essas situações, e aí a gente parte também por um processo de autoconhecimento com isso. Não necessariamente a dor representa a necessidade de sofrer, não, mas a dor mostra que alguma coisa você precisa elaborar, você precisa organizar, né? Para que haja a extração da energia da raiva, da energia da revolta, para depois passarmos, então, à integração da tristeza, né, que vem depois da raiva, e chegarmos à aceitação. Então, a dor é aquele início que diz assim, não, tem alguma coisa que ainda está errada comigo. Então, este encerramento é que vai ser o curativo, né? É o curativo que vai curar aquela ferida que estava sangrando. E essa passagem da integração da raiva para a tristeza e a aceitação. Aí você vai começar a se conhecer. Num próximo momento de perda, você vai perceber que o seu processo já vai ser diferente, já vai ser mais leve, mais estreito, porque você já trabalhou a integração da dor, da perda, daquele luto, com o seu processo de autoconhecimento, né? Você já começou, já internalizou, já buscou aquele conhecimento, o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo. Então, nós precisamos ter esse encerramento. Mas uma coisa que também eu gostaria de trazer aqui, que eu falei ainda agorinha mesmo, que a dor não necessariamente levaria a sofrimento. Então, a batalha do homem é vencer o sofrimento. Ele não gosta de sofrer. Mas, na hora do sofrimento, ele perde o equilíbrio, ele perde a força. E o sofrimento traz grandes aflições. Então, o que o homem vai fazer? Ele vai tentar evitar o sofrimento para não levar aquela questão de vingança, de achar que é castigo divino, né? Isso vem... Por que o homem não gosta de sofrer? Porque dentro da mitologia, os deuses, né? Deuses invejosos, aqueles deuses vão infligindo punições, né? E isso leva às dores, porque eu fiz algum mal a Deus, aí Deus me deu uma punição. E as filosofias, doutrinas religiosas, elas concordam com essas absurdas conceituações. E aí falam de flagelo, estabelecem métodos depuradores, penalidades, de uma série de orações, de acordo com a seita, né? Promessas, holocaustos. Então, na verdade, o sofrimento ele é uma doença da alma porque está dentro de um processo arquetípico do inconsciente coletivo de achar que se você não obedece
ao Supremo, você vai passar pelo sofrimento, porque você precisa ter a dor para sentir que você realmente deixou a desejar em algum momento. Mas a dor é alguma coisa que pode ser sentida. Ela precisa ter um processo novo de olhar. O sofrimento, ele não é imposto. Apesar de ser uma doença da alma, ele não é imposto. A escolha de cada um, como ela enfrenta a dor. Ela não precisa passar pelo sofrimento para dizer que enfrentou a dor. Então, não é bem assim. Aí, aceitar o problema com uma atitude corajosa, com uma atitude de enfrentar para tirar a causa, é o avanço no passo para a solução. Joana de Ângeles fala que precisamos ter a resignação dinâmica, que é esse processo, aceitar o problema, uma atitude corajosa, e o enfrentamento vem daí. Eu enfrento porque eu tenho coragem de olhar para a dor, de olhar o que está acontecendo dentro de mim. E aí eu vou ver a causa, eu vou trabalhar a causa avançando passo a passo para a solução. Isso está no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que é um livro fantástico para se trabalhar sofrimento. Porque ela fala isso, a dor, às vezes, não é opcional, mas o sofrimento é. O sofrimento é opcional. Então, se eu quero fugir do sofrimento, eu tenho que prestar atenção nas dores que começam a piscar dentro da minha vida. No meu corpo, principalmente, sempre o corpo fala sobre alguma coisa que está doendo, né? Ele dá um alerta. E tem uma passagem de Buda que diz o seguinte: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma ovalhada cintilante, ou a um raio luminoso, e, como tal, deveriam ser contemplados. Então, Buda fala que tudo é o fenômeno da vida. A morte é um fenômeno da vida. A vida, né? O nascimento, o crescimento de uma planta, o crescimento de um ser humano, todos são fenômenos da vida. Então, ele diz, tem que ser comparados ao sonho, a um fantasma, a uma bolha. Eu achei linda a sombra que traz um orvalho cintilante, um raio luminoso. E aí a gente contemplando os fenômenos da vida com esse olhar romântico que Buda coloca, ele fala que precisamos enfrentar o sofrimento. Por quê? Porque nós estamos vivendo na impermanência. Então, tudo modifica. E o sofrimento é resultado dos condicionamentos. Eu me condiciono a viver assim, 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 assim. E quando tudo isso se mexe, eu sofro. Por quê? Porque tenho dor. A dor da mudança. A dor da sair da acomodação. Isso acontece em todos os momentos. Quebrou a cadeirinha que eu adorava sentar. Quebrou o copinho que você sempre tomava aguinha, né? Aí o coleguinha se mudou, viajou. Seu filho, né, arranjou uma viagem para trabalhar fora do Brasil. Tudo isso faz com que as pessoas tenham sofrimento. E aí ele coloca 4 verdades, que ele chama de nobres verdades, sobre a questão dos fenômenos da vida. O sofrimento, as origens do sofrimento, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. O sofrimento apareceu? Vamos ver as origens. Vendo as origens, eu vou procurar ver como é que eu vou parar o sofrimento, olhando de forma diferente, e aí entra aquela questão da resignação dinâmica da Joana de Ângeles, para a libertação do sofrimento. Essas são, para Buda, as 4 verdades nobres em relação ao sofrimento. E o homem, né, com a sua conduta moral, com a sua conduta mental, ele cultiva a emoção em relação à questão do
sofrimento. E desenvolve ódio, irritabilidade, ciúme, rancor, né? Dissipa uma série de emoções. E aí ele vai impregnar o organismo com essas emoções que vêm de não entender o sofrimento, de não ter coragem para enfrentar o que está acontecendo. E aí o sistema nervoso vai ganhar aquelas vibrações deletérias e vai levar o quê? Bloqueando. Bloqueia a passagem da energia saudável, abrindo para as enfermidades. A cura vem de onde? A cura vem justamente da força da própria vida. Quando nós olhamos a vida, canalizamos esses fenômenos e os sentimentos de uma forma adequada, aquelas tensões físicas, mentais, emocionais, que são responsáveis pelas doenças, geram o sofrimento, elas vão ser canalizadas numa direção mais propícia. E aí eu tenho que olhar exatamente isso. Se você está passando por um problema, né, envolve um pouquinho esse problema dentro de você. Onde está? O que gerou? O que está acontecendo para que você possa realmente estar tão irritada, estar tão nervosa, estar tão enraivecida diante do sofrimento? Não culpe ninguém. Não culpe Deus, não culpe o santo, não culpe a mãe, não culpe o pai, não culpe a vida. A vida, então, né? Porque a vida é isso tudo. A vida é isso tudo. Então, você é responsável por escolher. Quer continuar ali, sofrendo, irritada, com raiva, rancorosa? É uma escolha sua. Depois não reclama, porque essas energias estão bloqueando toda a parte saudável do seu corpo. E aí você vai ficar doente. E uma doença é pior, né, do que o sofrimento da perda. Porque aí a doença vai fazer com que você fique estagnada na vida, responsável por mais dores e mais dores e mais dores. Pensa nisso. Vamos trabalhar. É necessário trabalhar o luto, sim. É necessário você ter esse processo para chegar a essa resignação dinâmica que a Joana de Anjos tanto traz para a gente. Um beijinho para vocês, fiquem bem. E não esqueçam, estamos nesse canal para atender a vocês. Um beijo.